pessoal, fala aí, nós vamos começar a nossa semana, então, respondendo, né? Semana que vamos responder as caixinhas de pergunta e a gente vai começar com um assunto regional, que é da história do Rio Grande do Sul, que são os muckers, tá? Quem são os muckers? Então, nós vamos primeiro datar, né, historicamente, em que época nós estamos falando. Bueno, nós estamos falando do Brasil Império, que recém foi tornado independente em 1822. Dentro dessa história toda de independência, o Brasil começa a receber imigrantes. Então, vêm os imigrantes alemães para o Brasil. Dentro desse grupo de imigrantes alemães que vêm do Brasil, nós encontramos os avós de dois personagens muito importantes da nossa história de hoje, que fogem da Alemanha já por perseguição religiosa pelo estilo de vida e de fé que executam lá. Chegam aqui e são recebidos por Dom Pedro I e a imperatriz Dona Leopoldina, e a mesma Dona Leopoldina diz que aqui eles terão respeito à fé que vivem. Porém, vale aqui ressaltar que, uma vez constituída em 1824 a primeira Constituição do Brasil, a coroa portuguesa ela mantém a estrutura que tem em Portugal, que é a religião oficial do Brasil ser a Igreja Católica Apostólica Romana, como segue a coroa portuguesa, porém, há ali, dentro da estrutura da primeira Constituição, um respeito às outras religiões, seitas ou maneiras de se viver a fé. Porém, nenhuma delas poderia ter, diante da sua estrutura externa, alguma indicação que não fosse, né, então, da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? É um adendo apenas para a gente entender o que está acontecendo. Estou falando de quem? Estou falando de imigrantes alemães, um grupo de mais ou menos 150 pessoas que vieram para o Brasil na seguinte promessa: que iriam chegar aqui, iam ter um lugar para plantar, morar e produzir, certo? Porém, o que eles chegaram aqui e encontraram nada mais foi do que o pé do Morro do Ferrabras, tá? Na região ali, que é Sapiranga, que na época fazia parte a São Leopoldo. Tudo isso é Rio Grande do Sul, tá? Mais ou menos em 1870, tá? Esse grupo vem. A imigração ela acontece por partes, então chega ali mais ou menos em 1870, eles são largados na beira do Morro do Ferrabras para se virarem sozinhos, né? De uma certa maneira. Bom, o que acontece então? O Morro do Ferrabras era um lugar inóspito, tá? Não tinha como ir ao médico. Para tu ir ao médico, tinha que ir a São Leopoldo. Só que nós estamos falando de 1870, nós não estamos falando do Transurb, tá? Que tu pega ali e desce na cidade seguinte. Nós estamos falando de uma época difícil, de uma comunidade que já vinha de uma situação difícil de vida, uma comunidade pobre que não tinha assistência social, que não tinha educação, sistema de educação, né? Que não tinha a parte da saúde, enfim, eram largados, tá? Dentro dessa estrutura surgem duas grandes pessoas, tá? João Jorge Maurer e Jacobina Maurer, tá? Quem são eles? João Jorge, ele tinha conhecimento sobre ervas, tá? Chás, emplastos, tá? Movimentava as ervas e acabou se tornando um curandeiro do lugar, tá? Eu estou doente, eu tenho alguém doente na minha família, eu vou ter que ir até São Leopoldo, caminhando, a cavalo, enfim, para ter uma assistência médica, ou eu posso ir ali na casa do João Jorge e ter uma certa assistência, ou quem sabe até a cura? Eu vou à casa do João Jorge, porque é ali, perto de mim. Enquanto João Jorge curava as pessoas, ou tratava delas, a mulher dele, a Jacobina Maurer, que tinha grande influência, falava bem e fazia leituras, reflexões sobre a Bíblia, tá? Ela fazia cultos domésticos, ela pregava, eles cantavam, eles liam a Bíblia, eles refletiam sobre a Bíblia, ela ensinava sobre leitura, sobre escrita, ela ensinava a ler a Bíblia. Enquanto ele curava, ela fazia isso, tá? Aos poucos, as pessoas foram se achegando perto deles. Então, nós estamos falando de uma região que tinha mais ou menos 14 mil habitantes.
entre 700 e 1.000 pessoas chegaram a ir a esses cultos e a esses encontros com o João Jorge e a Jacobina. Tá? Nesses 6 anos que eles atuaram dentro da comunidade, eles eram o suporte da comunidade. Tá? Muita gente procurava ele pela questão física e muita gente procurava ela pela questão espiritual. Então, de certa maneira, eles atendiam tudo o que era necessário. Desenvolveram um grupo de condutas. Então, não bebia, não fumava, não ia a festas. Acabaram se distanciando das igrejas, porque as igrejas acabaram percebendo ou criando, né, um não vínculo com as pessoas. Então, acabavam criando obstáculos em relação a eles, acabavam perseguindo eles. Né? E as crianças acabavam sendo perseguidas nas escolas porque participavam do culto dos muckers. E aí, tudo isso começou a incomodar 2 grandes forças, que é o Estado imperial e é a Igreja Católica, porque era algo feito fora da estrutura da Igreja Católica. Lembramos aqui, nessa época a Igreja Católica era dominante dentro do Império, também na parte social e na parte política. Tá? Por quê? Porque todos os certidões de casamento, nascimento e óbito, elas eram vinculadas à igreja, guardava-se nas igrejas e só tinha validade o que era feito pela igreja. Tá? Não tinha outro tipo de validade. Eles se organizaram de uma certa maneira, era uma pequena sociedade que tinha uma estrutura boa porque trabalhava tanto com a religião, quanto com a igualdade, quanto com o social, quanto com o humano. Tá? E isso realmente incomodava, porque eles não tinham assistência nenhuma de lugar nenhum e acabavam tendo assistência do casal. Eles se organizaram com datas importantes. O problema é que, a partir do momento que essa organização dos muckers começou a incomodar, começaram a aparecer boatos. Então, todo o problema que acontecia no entorno da pequena comunidade mucker era problema dos muckers. Então, assim, morreu alguém, quem matou foi os muckers. O rapaz foi lá na casa da Jacobina ser atendido, passou 2 dias, ele se suicidou. Foi a Jacobina que estimulou ele a se suicidar. Tá? Então, assim, muitas coisas foram trazidas como boato para o lado deles e eles acabaram sendo repelidos violentamente pelo exército imperial em 1873, que vai até 1874. Acontece sabe aqueles filmes que tu assiste que vão lá e incendeiam uma vila para poder dizer, é assim que funciona, não mexe com a gente que é assim que funciona. Exatamente, tá? Mataram os muckers, incendiaram, mandaram Jacobina para a Santa Casa de Porto Alegre para ela fazer exames por questão do inquérito, porque ela tinha desmaios e um certo sonambulismo, para alguns autores até epilepsia, desde que era jovem, mas aí para o povo isso era um jeito de se integrar mais a Deus, mas para eles era uma loucura. Ela foi chamada de bruxa, tá? E aí vocês sabem, a bruxa na igreja não funciona. A igreja vai querer sucumbir com ela. Bom, a figura deles foi tão importante porque eles atendiam quem? Eles atendiam os mais menosprezados, tá? E a popularidade deles foi crescendo e isso foi incomodando cada vez mais. Mataram eles, incendiaram um lugar, destruíram a estrutura mucker, tá? Boatos infundados, na verdade até hoje não se encontra nada fundamentado para que tudo isso acontecesse, mas aconteceu e a gente sabe como é que funciona porque acontece até hoje uma certa rebeldia em relação àquilo que não está dentro do sistema, tá? Só para a gente poder entender, mucker, né, vem do verbo mucken, que significa, né, alemão, que significa zumbido de abelha, que era quando todas as pessoas se reuniam para rezar, ficava aquele, né, aquela oração mais baixa, como se fosse um zumbido de abelha. Então, muckers significam zumbidos de abelha. E em um certo ponto até se pensou em falar em falso beato, né, que é o original do verbo, mas se pensou, na verdade, é zumbido de abelha. Bom, é mais um retrato, mais um capítulo de uma história onde aparece a intolerância. Aquilo que é diferente, aquilo que faz bem às pessoas, mas que não fui eu que fiz, realmente incomoda e acaba gerando uma violência muito grande. A história dos muckers, eles constroem o Rio Grande do Sul, constroem o Brasil, porque é uma maneira de ter uma mulher frente a uma nova realidade, que é a Jacobina, que também incomoda, por isso é a bruxa, mas
que se tem a capacidade de se vencer aquilo que é obrigatório e que as pessoas acabam então entendendo que não precisa ser obrigatório para ser bem vivido. Pode ser uma pequena comunidade que vivia a sua fé, tá? Essa foi a história dos Muckers. Eu estou respondendo a caixinha de respostas de perguntas e eu espero ter colaborado para um novo conhecimento. Valeu!